Boa noite, Oswaldo. Tudo bom? Fábio, boa noite. Bem, graças a Deus. Boa noite a todos que estão entrando aí. Vamos para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos começar com o nosso Gota de Paz. Sim, Beleza? Vamos aqui. sim. Mensagem 98. A ganância nos enfraquece. Por termos o livre-arbítrio como dádiva divina, muitas vezes seguimos por caminhos que nos levam à perda do discernimento entre o certo e o errado. Colocamos em nós uma venda nos olhos, onde não enxergamos nada além do poder e da riqueza material. Nos esquecemos que somos espíritos e que temos a oportunidade de reencarnação para nos corrigirmos dos erros do passado, e não para agregar mais faltas. Através da ganância, buscamos em nós os piores sentimentos, o egoísmo, a vaidade, o orgulho. Muitas vezes não nos damos conta que estamos caminhando para um abismo de enganos. Tudo é ilusão. O que conquistamos materialmente de forma digna no bem, claro que não seremos cobrados por isso. Mas tudo que conquistamos materialmente de forma escusa, prejudicando o outro, querendo o poder e o dinheiro a qualquer preço, com certeza seremos cobrados por isso. Lembremos que levaremos desta vida somente o que fizemos de bom, porque o que adquirimos materialmente não terá valor algum na espiritualidade. Somente o que fizemos será cobrado, não o quanto temos no banco ou qual posição social ocupamos. Por isso, a ganância é uma condição muito triste para quem a tem, porque enfraquece a capacidade de melhorar e de evoluir moralmente. Procure sim adquirir sua melhora material, mas não deixe que isso seja um fator preponderante para a sua existência. Procure sempre analisar como está agindo para conseguir tudo o que tem e o que está fazendo com o que conquistou, porque mais tarde você será cobrado por isso. Bom, a mensagem aqui que fala essencialmente, né, de bens materiais, né? Eu sempre falo, né, que a gente é criado, né, desde a nossa infância, né, geralmente, né, a infância desse mundo capitalista, nos é criado para a gente ser feliz materialmente, né? Poucos se lembram de educar as crianças para serem felizes espiritualmente, né? A forma cristã da essência da felicidade, né? Então é algo que está dentro da gente, né? E aqui fala, né, que pelo nosso livre-arbítrio, essa criação, né, desde a infância, né, você cresce, né, o pai e a mãe põem você numa boa escola, fala que você tem que tirar boas notas para ter um bom emprego, para ganhar bastante dinheiro, para ter um conforto na vida, né? E essa corrida, né, atrás do dinheiro, é o que mais traz a infelicidade no mundo, né? Quando você percebe que isso não é tudo, né, ou não é nada para conseguir a felicidade eterna, você percebe que as pessoas acabam entrando em depressão, né? Acho que isso acontece muito. Quando é uma das as questões, né, que aparecem no Espiritismo com relação a dinheiro, né? E uma das perguntas que as pessoas, até aquele entendimento do pobres de espírito, ele confunde um pouco a cabeça das pessoas. Algumas pessoas, pelo entendimento do ensinamento de Jesus, algumas pessoas não querem nem ficar ricos ou ganhar dinheiro, achando que isso não o levaria para os céus, né? E Jesus tem uma passagem que ele fala, né? Que é mais fácil aquela linha lá que eles chamavam de camelo passar, né? Pelo buraco do bagulho do que um rico entrar no reino dos céus. E sempre entra esse debate com relação ao dinheiro, né? E aqui ele fala praticamente disso. Ele não fala do dinheiro em si, ele não fala dos bens materiais, ele fala da forma que você encara, né, esse ganhar. É onde que acontecem todos os problemas do mundo, ele vai acontecer isso, né, nessa parte da ganância, do que sempre querer mais, do querer passar a perna no outro, de querer levar vantagem, né, que até virou lema aqui no Brasil, que o brasileiro gosta de levar vantagem, aquele que não leva vantagem, o que não quer tirar vantagem de alguém é tido como errado, como o tonto, né? Besta. E aí a gente percebe que, né, como você falou, que vem sempre dessa criação do nosso mundo, né?
O mundo não é capitalista porque ele é capitalista, né? Porque alguém falou, nós vamos fazer isso dessa forma. O mundo ele necessita disso, né? O dinheiro ainda é importante na nossa vida, o ganhar o sustento, o, a condição de ser melhor, né, financeiramente também é uma busca do espírito. Então, algumas pessoas questionam isso. Jesus, né, falou que nós não devíamos fazer, ou não deveríamos fazer isso. Não, Jesus nunca falou isso. Jesus sempre foi, ele pautou sempre o seu ensinamento de uma forma que o que a gente fizesse aqui, fosse o que a gente levasse para o mundo espiritual. E aqui ele fala, né, a gente não leva para o mundo espiritual o dinheiro, a gente não leva para o mundo espiritual os bens materiais. O que a gente leva é aquilo que a gente fez, na verdade, de melhor, né? Aqui ele diz, né, nós levaremos o que nós fizermos de bom. E aí vai surgir sempre essa dúvida. Então quer dizer que eu tenho que levar uma vida, né, de pobreza, de simplicidade? Não. De simplicidade, sim. De pobreza, não necessariamente. A gente sabe que a pobreza é uma condição de desigualdade ainda no mundo, né? Nesse mundo capitalista. Mas o entendimento com relação ao ganho aos bens materiais, que é o principal ensinamento de Jesus, né? Ele diz aqui que o termo, né, o do Gotthard de Pavio hoje é a ganância nos enfraquece. O que ele quer dizer? Quando a gente está preocupado com o ganhar, quando a gente está preocupado com o buscar uma condição melhor, a gente esquece de outras coisas, né? Então a gente percebe que as competições, às vezes, dentro de uma empresa, faz uma pessoa prejudicar uma outra. A competição no mercado, né? Você vê que pessoas querem prejudicar a outra. O que mais a gente ouve, né, das pessoas é: não, Deus faz o sol brilhar para todos, tem lugar para todo mundo, mas tem pessoas ainda que não entendem, na verdade, isso. Então, o entendimento do ensinamento de Jesus com relação ao amor não é o amor de que eu devo amar, apenas amar, né? Esse amar nosso de posse, né? É o amar de entender o outro, de respeitar o outro e de ficar feliz em ver um outro se dar bem, né? Ao ver o outro indo bem. Eu não preciso ser sozinho no mundo, né? E a gente sempre brincou lá no Centro Espírita que eu não preciso chegar no mundo espiritual sozinho como vencedor, né? Como se fosse uma competição. E sim chegar com mais gente, né? Levando mais pessoas para um mundo melhor. Então é esse, na verdade, esse entendimento. Então a ganância, esse ganhar a qualquer custo, né? A qualquer preço, é o que faz, na verdade, o prejuízo. Eu posso ter o meu dinheiro, eu posso ter a minha condição social melhor, sem precisar, como diz, pisar em alguém, desfazer de alguém, ou querer o mal de alguém, né? Então ele fica bastante claro, ele falou, enfraquece a capacidade, né? Quando Jesus ensina o amor, ele ensina que é algo muito bom, que faz bem para a gente e faz bem para o outro. O egoísmo, o orgulho, né? Essa vaidade nos torna pessoas, né, perigosas, pessoas insuportáveis, pessoas que as pessoas não querem, na verdade, por perto, né? Que a gente fala assim, são os vilões aí dos filmes, das histórias, que quando a gente assiste, a gente torce contra, né? Por quê? Porque a gente tá vendo como que a pessoa age, de quem que a gente gosta, né? Eu falo isso pela maioria, né? Pode ser que tenha gente que adore vilões e até alguns, né, personagens criados que fazem as pessoas terem empatia. Mas qual é a ideia? A ideia é que a gente não gosta de ver alguém levando vantagem sobre o outro. Então, se a gente torce isso nisso, né, nos filmes, nas novelas, nos enredos aí, na verdade é o que a gente tem dentro da gente. Mas a gente precisa deixar que isso saia e que a gente use isso no dia a dia, né? Que eu tenho que ganhar o meu sustento, que eu tenho que ganhar, né, o meu dinheiro, mas não necessariamente pisando ou, né, prejudicando quem quer que seja.
Então, acredito que seja, né, nesse Gotas de Paz de hoje, seja isso, né? Porque as pessoas têm essa preocupação. Ah, então eu não posso me dar bem, eu não posso ter dinheiro, não posso, né, ter uma condição econômica melhor. Não pode, mas nunca esquecendo do amor, nunca esquecendo da caridade, nunca esquecendo, né, de fazer o bem. Então, a gente fala assim, o mundo ideal, que muitas pessoas têm medo, era o mundo de que todos tivessem igual, né? Ou de que todos fossem iguais. O que ainda nos atrapalha, nos prejudica? Né? É que essa justiça que as pessoas usam, justiça social, onde todos pudessem ter, né, o igual ou todos ter o mesmo, né? Então isso acaba virando às vezes debate político, mas na verdade essa é a condição dada por Deus, ou essa seria a questão de justiça. No mundo material nós né, necessitamos de nos dar bem e a gente vai acabar de uma forma ou outra sem querer competir, competindo com alguém, né? Porque quando eu participo de um concurso público, lá tem uma ou duas vagas e milhões de pessoas aí se inscrevem. A gente sabe que não todas não vão ganhar nesse momento, ou eu vou querer me dar melhor. Mas a gente fala assim, nunca desejando dentro da gente o mal ou, né, que alguém seja prejudicado. Né? Então a gente leva um tempo para aprender isso. Tem algumas passagens que, antes de eu me identificar com o espiritismo, sempre eu me revoltava, assim, porque eu achava que era a classe dominante, né? Falam que, né, que as religiões é o ópio do povo, de certa forma é mesmo, né? Que ela anestesia todos os sofrimentos do povo e anestesia até a sensação de revolta, né, por uma briga de classe, mas aí já é outra discussão política. Mas, assim, principalmente aquela passagem, né, que é mais fácil um pobre, né, entrar no reino dos céus que um rico, né, é mais fácil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar pelo buraco da agulha, né, uma coisa assim. E isso eu sempre falava assim, não, isso aí é coisa que os ricos, né, inventaram para dominar as classes mais pobres, né, para deixar. E quando você começa a estudar o espiritismo, você percebe que não, né? Eles nunca criticam aqui o acúmulo de bens, o acúmulo de capital, né? Você ter mais condições financeiras, uma condição de vida melhor, apenas, né, faz você ser um bom rico, ou ser um bom pobre, ou ser uma boa pessoa, independente do quanto você tem ou quanto você deixa de ter, né? Se você tem mais, você tem obrigação de ajudar mais. Se você tem menos, você tem obrigação de ajudar de outras formas, e por aí vai, né? O espiritismo dá essa ênfase maior, né? Já algumas religiões, né, eles partem para um outro lado, né? Eles partem para um lado de falar que um povo feliz, né? Seu misericórdia, feliz é aquele o pobre de espírito. E essas passagens que trazem uma dificuldade para o rico depois ter uma espiritualidade mais saudável. Mas é bem nisso, né? Na verdade, a gente fala assim, é difícil a gente achar esse meio termo, né? De como que eu posso ganhar sem prejudicar, né? E tudo está relacionado ao coração, né? Ou está relacionado ao entendimento que eu tenho com relação ao meu próximo, né? Nada impede de eu ter condição, né? De eu ter algo melhor, de querer o melhor para minha vida. Mas o que não pode nunca é, nesse eu querer melhor para minha vida, eu querer o pior de alguém, né? Ou Isso. querer que alguém, para eu vencer, alguém precisa perder. Não é, na verdade, isso, né? Eu posso ter e ser bom, né? Isso. Não necessariamente pisando ou prejudicando quem quer que seja, né? Então, esse entendimento é o entendimento do amor que Jesus quer, né? Independente da condição que eu esteja, o meu coração seja bom, né? Que saia de mim bondade. É, na verdade, isso. No capítulo 16, né, até fala, né, como ser um bom rico, né, como ser uma boa pessoa, principalmente com dinheiro, né, que é uma das provações mais difíceis, né, porque quando você, aparentemente, né, todo mundo fala assim, quando eu voltar, eu quero voltar com bastante dinheiro, quando eu voltar a próxima vez, eu vou pedir a Deus que volte rico, né, e mal sabe, né, que deve ser a prova mais difícil, né, perante o mundo espiritual, né, não a sua passagem pela Terra que vai ser facilitada materialmente, mas
perante o mundo espiritual vai ser mais difícil, porque as oportunidades para você desviar, né, o caminho mais fácil, né, os caminhos mais fáceis, o caminho de várias facilidades que o dinheiro te traz, desviam do caminho de Deus, né, o caminho que Jesus traçou para a gente. Porta estreita e porta larga, né? A porta da Porta larga perdição não é tem a mais larga. espaço. E a porta estreita é quando você tenta levar tudo certo, da forma correta, seguir os ensinamentos de Jesus. A porta larga, ganhar, prejudicar, levar vantagem, na verdade, sempre. E o que é interessante, né? O Jesus, que é aí o desejado das nações, que todo mundo cita o nome dele, ele não tinha dinheiro, né? Ele não teve dinheiro, não acumulou bens e ensinou a não fazer isso, né? Não que ele fosse contra, mas mostrando que você pode fazer o bem sem o dinheiro, que você pode ser uma pessoa feliz, independente disso, né? Mas o mundo, o nosso desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento da nossa inteligência, ele tem a ver com o trabalhar, né? Buscar o sustento, melhorar a vida, mas melhorar a condição não só nossa, e sim a condição de todos, né? Esse é o caminho ideal. Isso aí. Vamos dar início com as preces. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando aos espíritos superiores, aos nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. E assim seja. Bom, vamos na pergunta do seguidor. O pessoal quer saber, Oswaldo, sobre os relacionamentos, né, amorosos aqui na Terra. Existe uma pessoa pré-determinada para a gente casar, né, uma cara metade, uma alma gêmea, ou algo do tipo? É predestinado isso desde a espiritualidade? Almas gêmeas, Allan Kardec cita, né, coloca no estudo do Livro dos Espíritos, de metades eternas, né? Existe um mito, né? Vem na mitologia e depois vem também de algo escrito por Platão, da existência de dois seres que foram criados para se tornarem uma coisa só, né? Que seriam duas metades separadas e que elas se encontrariam. Aqui no nosso mundo, principalmente no nosso país, eles usam muito a tampa da panela, né? A tampa que encaixa. Lógico que é diferente um pouco, mas algumas pessoas sempre acham, né, que Deus destinou um ser que é para mim, né? Isso tanto do homem com relação à mulher, né? Isso um pouco mais antigo, e do homem para a mulher, da mulher para o homem, né? O Espiritismo ele usa um termo, né? Ele chama de almas afins ou de espíritos simpáticos ou também afins. Isso é uma discussão, até na discussão. Ele entra no tema, né, na parte segunda do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta, né, ou fala sobre as metades eternas, ou se existiria seres criados com a intenção de Deus para que duas pessoas se encontrarem e vivessem eternamente
juntas, né? Alguns relacionamentos aqui na Terra, né, que as pessoas acabam até invejando, né? Acham bonito, que aquelas pessoas que estão bem, que se entendem, que têm uma pureza no sentimento, algumas pessoas até acham que, na verdade, é isso, né? Então, a princípio, só para a gente responder, não existe dessa forma. Dois seres criados para, desde o início, né, desde a criação, já estarem predestinadas a ficarem juntas. Mas a pergunta é assim, existem pessoas que acabam, né, nascendo para um ficar com o outro? A gente sabe que tudo que nós fazemos durante as nossas reencarnações, né, o que nós vamos fazendo vai dizendo como será as nossas próximas encarnações, né? Ele vai dando mais ou menos, moldando como será. Ou com quem eu tenho que vir em reencarnações futuras, né? Então a gente sabe que é dito, né? A gente já leu no capítulo 14, onde fala ali dos relacionamentos entre pais e filhos, quando o espírito sai da Terra com muito ódio e leva esse ódio para o mundo espiritual, esses seres que brigaram, que tiveram esse ódio, eles vão ter que, em algum momento, se entenderem. Porque se o entendimento da lei de Deus é a lei de amor, onde todos se amem, né? Onde haja a fraternidade, onde as pessoas se entendam, então aonde há ainda ódio ou espíritos que vivem em muito ódio, que carregam esse ódio para o mundo espiritual, a tendência grande é que eles venham a viver junto. Então a gente fala assim, a chance maior nas reencarnações é que a gente venha normalmente com as pessoas com quais a gente tem problema. Mas a gente aprende também que no mundo espiritual a gente vai viver com as pessoas com quais a gente tem afinidade. Os relacionamentos no mundo espiritual, eles são iguais. E eu vou falar assim em quantidade maior de pessoas. A gente sempre brinca aqui, né? As pessoas que gostam de um tipo de música, as pessoas que gostam de um tipo de esporte, elas se reúnem para curtir isso. Né? Então, quem gosta de futebol, vai ao futebol. Quem gosta de romaria, vai sempre nisso. Né? Quem gosta de um tipo de música, procura sempre. E ali há um grupo que acaba se reunindo porque gostam da mesma coisa. Só que o relacionamento futuro, ou o nosso futuro, ele será direcionado ou levado da forma como a gente age na Terra. Então, pessoas que se gostam, que se dão bem e que vão assim para o mundo espiritual, mesmo que elas não reencarnem juntas, e a gente vai aprender isso, vai haver momentos que seres com os quais nos relacionamos e nos damos bem, às vezes eles não precisam reencarnar. E muitos deles ficam no mundo espiritual, enquanto alguns reencarnam. Mas sempre sabendo que no retorno ao mundo espiritual, eles vão estar juntos. É muito difícil a gente conseguir, desde a primeira encarnação, a gente formar um relacionamento com alguém e já dizer, né, minha metade eterna, a gente vai viver junto. Porque a gente vai vir conviver com tanta gente, só que o nosso egoísmo, né, ele acha que a gente vai ficar uma pessoa com uma pessoa, né? As pessoas querem viver sozinhas, né, distanciadas de todos, mas o ensinamento de Jesus diz que quanto mais encarnações a gente viver e quanto mais a gente aprender sobre tudo isso, com mais pessoas nós estaremos. A quantidade de pessoas será grande. Por isso que, assim, essa coisa de reencarnação, ela assusta um pouco essas pessoas mais egoístas, ou aquelas pessoas que, né, é minha mãe, é meu pai, vai ser por toda a vida. Se a gente entender bem a reencarnação, pai
pais e filhos, eles podem virem em momentos diferentes. No momento eu posso ser filho, e numa outra reencarnação eu posso ser pai, e aquele que foi pai numa reencarnação pode ser filho do outro. E se nós nascemos numa família, vamos lá, de 5, 6, 7, 8, sei lá, mais pessoas, e mais aqueles que estão próximos, a nossa família aumenta bastante. E algumas pessoas têm medo disso. E, na verdade, quando a gente fala em fraternidade universal, ou fraternidade espiritual, é uma quantidade de grandes de espíritos vivendo junto, trabalhando juntos. Só que nós temos na Terra essa ligação, né? Atração, a parte sexual, a parte de corpo, de é meu, de possuir, né? De ser meu, que atrapalha a gente. A gente vai perceber que a família de Jesus, ela não é composta de uma, duas pessoas. Um ser que vem à Terra do jeito que Jesus veio, ele veio por amor. Ele não veio por amor a uma pessoa. Ele veio por amor à humanidade. E ele fala assim, qual é o tamanho da humanidade, né? Os que estão encarnados e os que estão desencarnados. É muita gente. Lógico que ele fala assim, Jesus vai ter seres mais próximos dele? Sim. Seres com os quais ele pensa igual e conversa, né? Vamos dizer, vamos tentar entender Jesus no mundo espiritual, no mundo superior, do que ele fala, né? Qual é o tipo de assunto ao qual ele se dedica, com quais pessoas ele conversa. Só que o amor é para todos, porque é o amor que ele vem nos ensinar. Por que ele vem nos ensinar esse tipo de amor? Porque é o amor que ele conhece. O nosso amor é ainda primitivo, né? Aquele amor de posse, de é meu, de eu mordo o pescoço quem se aproximar, eu arrebento quem tentar, né? Pegar de mim, tirar de mim, aquela coisa de posse, possessivo, passional, né? Que ainda tira a vida de outro se alguém entrar no meu caminho, né? Jesus já ensina diferente, né? Que todos devem ter esse amor, né? Esse amor universal, esse amor que vem de Deus. Então, a gente vai mudar esse conceito conforme a gente espiritualizar. Só que no nosso momento, a gente ainda quer muito, né? Só que as pessoas querem um relacionamento onde eu encontre a pessoa que seja boa, que seja amorosa, carinhosa, tudo isso. Eu espero que a outra pessoa me dê isso. Só que, ao mesmo tempo, eu não dou isso. Eu só quero. Por isso que ele é egoísta. Porque eu quero para mim, a gente fala assim, lógico que a gente quer sempre o melhor. Só que no entendimento que a gente vai ter, né, e é um outro assunto também, eu preciso de doação, não só que o outro me dê, mas que eu também retribua. E nós vamos perceber que o que eu quero não é a mesma coisa que eu dou. Né? Eu quero uma pessoa boa, carinhosa, mas e eu? Como eu sou? Então, às vezes, as pessoas ficam, né? Fala assim, homem e mulher, eles pensam normalmente iguais, mas o que a gente quer? A gente quer sempre o príncipe ou a princesa, né? O príncipe encantado, a princesa encantada, o quê? Algo, a pessoa que me escute, né? Eu vejo assim, homens conversar, quero uma mulher que me deixe sair, beber, jogar bola, ir para cá e para lá, mas e ela? Tem o mesmo direito? Pode fazer a mesma coisa? Então a gente vê que a gente está ainda, né, bastante longe desse entendimento, né? Mas eles falam aí, voltando, né, espíritos afins. Então ele fala assim, a gente gosta também de se reunir com pessoas onde o assunto, a gente pode falar de vários assuntos sem brigar, né? Hoje, nessa divisão política, um grupo está do lado, não se mistura com o grupo do outro, por quê? Porque dá confusão. Então,
lógico, se a gente levar isso para o mundo espiritual, essa separação continua. Eu só vou querer me relacionar com as pessoas que gostam das mesmas coisas que eu gosto. Mas a gente ainda está falando de matéria, né? Numa mesma encarnação, você já percebe isso, né? Por exemplo, você na adolescência, você tem um amigo na escola que é muito irmão seu, e por cargas d'água a vida se separa dele, né? Você vai para um lado, ele vai para o outro. Você encontra ele 30 anos depois, né? Você abraça ele, conversa com ele, você percebe que um evoluiu muito mais que o outro, né? Tomaram rumos diferentes a vida. Então, aquela irmandade que tinha lá na adolescência já mudou, né? Em 30 anos já mudou. Ele já não seria mais o seu irmão para toda a vida. E assim acontece nos relacionamentos amorosos, né? Às vezes você conhece uma pessoa com 23, 24 anos e vai tomando rumo ao seu casamento, à sua vida, que depois de 20 anos as pessoas, os dois estão, a princípio, faziam tudo junto, gostavam de fazer as mesmas coisas. Aconteceu que a evolução foi diferente entre ambos, um evoluiu mais que o outro. E depois de 20 anos, parece que você está com um estranho dentro de casa, né? Mesmo morando há 20 e poucos anos. Então você percebe que a semiose de alma gêmea é momentâneo, né? Desde que vocês estejam evoluindo juntos. A partir do momento que vocês deixam de evoluir juntos, né? Você começa a ter afinidade com outras pessoas, né? Com outros espíritos. Ou a pessoa mais evoluída, né? No caso, ou você com pessoas mais evoluídas. E por aí vai, a vida é cíclica, né? Então, você não vai ter sempre as mesmas amizades, né? Então, as amizades com certeza vão evoluindo com o tempo. E a gente vai chegar ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele fala também do casamento ali, né? Daquelas palavras que o Deus uniu, o homem não separe, né? E a gente vai perceber nisso que você falou, né? A gente, de 10 em 10 anos, ou um pouquinho mais, a gente muda muito, né? O nosso pensamento, né? Adolescência, idade adulta, um pouco mais de maturidade, após os 40, após os 50, a gente vai mudando, né? A gente vai modificando o entendimento sobre a vida. Então, no início, onde eu era talvez mais egoísta, eu modifique isso lá na frente. E as pessoas, por escolherem, né, de forma material, por interesse, vai perceber, né, e por isso que as pessoas falam, né, o corpo muda, o dinheiro acaba, né, e assim é, se a gente fizer o relacionamento for única e exclusivamente por bens materiais, ele não vai durar, não tem como durar. O que dura, como a gente falou, é o entendimento entre as pessoas. Independente de virem de locais diferentes, né? Às vezes pensando diferente, as pessoas conseguem levar um relacionamento, desde que ele seja pautado nisso, no entendimento, na caridade. Eu já não falo nem em amor mais, essas coisas. Eu falo assim, quando a gente entender, quando a gente se espiritualizar, o nosso entendimento entre pessoas ele é diferente. O nosso interesse, na verdade, muda, né? Então, muito fala assim, a gente ainda é instintivo, a gente ainda tem instinto animal, a gente ainda é materialista, a gente ainda se preocupa com as coisas da matéria, a gente ainda é ciumento, a gente ainda é invejoso. Mas quando a gente se livrar de tudo isso, o relacionamento ele muda também. O relacionamento entre pessoas, não é nem entre uma pessoa. Você sempre tem, lógico, uma pessoa que você vai viver junto, que você vai estar próximo, né? Mas você vai aumentando o leque de pessoas que podem se aproximar, aonde você consegue conversar melhor, aonde você consegue debater, sendo de classes, de religiões diferentes. Eu acho bonito, né? Eu falo assim, eu falo porque eu tenho isso, graças a Deus, hoje no meu trabalho. A gente consegue ter lá 10 pessoas de religiões diferentes, conversarem, cada um saber qual é a religião de um e do outro, sem haver briga, sem um falar mal do outro, conseguir debater assuntos diferentes e continua a amizade, continua o relacionamento bom, o entendimento, né? Então, quando a gente consegue isso na vida, e vamos dizer assim, que a gente consiga isso dentro de casa, é tudo que a gente quer, né? Não precisa ter uma alma
alma só, gêmea ou afim, e sim pessoas que consigam conviver junto. Imagine a gente levar isso para uma eternidade, né? Então a gente vai perceber que espíritos, quando já atingir essa maturidade, eu vou falar maturidade espiritual, mesmo que eles não fiquem juntos numa encarnação, o tempo que eles se encontrarem é o tempo que se precisa, né? Um entende o outro, não tem essa coisa de eu preciso, necessito estar junto, é meu, né? Aquela posse, essa posse ainda é nos problemas que nós temos ainda não resolvidos, né? Na ganância, no orgulho, na vaidade, no ciúme, na inveja. É isso que prejudica relacionamentos, é isso que prejudica amizades, né? Quando um quer passar a perna no outro, quando um prejudica o outro. Porque, como você falou, eu posso ter um amigo, é muito difícil isso, mas eu posso ter um amigo de infância que eu posso levar 40, 50 anos sem ver. Mas se existia mesmo uma afinidade, né, eram almas afins, eles vão se encontrar e continua isso, né? Pessoas mudam de cidade, mudam de emprego, porque a gente é assim, né? Hoje você está trabalhando com uma pessoa, amanhã já não está mais. Acabou, esqueceu, né? Se existia uma afinidade, ela continua. Agora, se era só pelo trabalho, ou por isso, por aquilo, por algum interesse, ele não continua. Ele não é levado, na verdade, à frente, né? Então, é a mesma forma dos espíritos. Se eu construir uma relação boa durante a minha vida na Terra, lógico que e isso é importante, a gente precisa entender. O que Allan Kardec estuda, que é o entendimento do espiritismo, que é assim, a nossa individualidade, ela continua no mundo espiritual. Tudo que eu sou hoje, ao passar para o mundo espiritual, eu continuo. Então, se eu sou ganancioso, eu levo isso para o mundo espiritual. Se eu sou uma pessoa espiritualizada, já com entendimento diferente, eu levo isso para o mundo espiritual. E a gente fala assim, e com quem que a gente vai estar? Com as mesmas pessoas com quais a gente esteve, né? Porque a gente fala assim, como serão os encontros no mundo espiritual? De acordo com a evolução de cada um. Né? Quando Jesus sai da Terra, ele fala assim, eu vou para um lugar onde vocês não vão estar ainda. O lugar onde eu vivo, vocês não cabem ainda. Mas eu vou continuar trabalhando para que aonde eu esteja, vocês estejam também. Então nós vamos perceber que a separação no mundo espiritual, ela acontece pelo entendimento que eu tenho das leis de Deus. Por isso que existe, né, lugares diferentes no mundo espiritual. E lugares onde pessoas nem em algum momento, no mais próximo, elas não vão se encontrar. Porque ainda não pode, porque cada um é a mesma coisa que a vida nossa aqui fosse o mundo espiritual e as escolas onde cada um estuda, a idade que cada um tenha, seja os locais no mundo espiritual. Né? Então, fala assim, quem é da quinta série é da quinta série, quem é da quarta série, assim, né? Cada lugar. Quando elas vão se encontrar? Quando todas terminarem, cada um, o seu curso e já poderem viver juntas novamente. Então, há uma separação no mundo espiritual, onde as pessoas não estarão juntas. Quando elas estarão juntas? Quando elas estiverem no mesmo degrau, no mesmo patamar, elas estarão juntas. Então, a evolução, ela é isso. E muitas almas, elas se evoluem juntas há muito tempo. Num certo tempo para frente, onde já há uma maturidade, um entendimento, um conhecimento, elas começam a seguir juntas. Seria a mesma coisa que a gente começa lá o primeiro ano e reúne um grupo de 20 pessoas, aí, vamos dizer, 9 segue para o próximo ano, uma fica retida, aí do segundo para o terceiro já diminui, e quando você vai ver, chegam 2 ou 3 lá na faculdade que estudaram juntos. A mesma coisa acontece nessa evolução, né? A gente parte num grupo, mas alguns retardam. Só que se existe amor de verdade, como diz, as que estão lá na frente não esquecem daquelas que ficaram para trás. É o caso de Jesus, que vem do mundo espiritual evoluído para ajudar a nós que estamos na Terra ainda engatinhando. Então, esse amor não tem interesse, ele não tem, né, coisas materiais, ele tem apenas amor.
amor pelo outro, né? Muitas pessoas ainda não sabem explicar, mas falam, né? Jesus veio na Terra, se sacrificou e morreu por amor. Por amor a quem? Por amor a nós. A nós quem? Todos os seres que estavam nessa região, nessa proximidade do universo. E ele recebeu como missão nos guiar, né, até o mundo espiritual melhor. Então é a única preocupação dele. Ele tem interesses materiais? Não. Ele tem seres com os quais ele conviveu há muito tempo, ele convive hoje? Sim. Mas a preocupação única e exclusiva dele é por todos os seres que estão em dificuldade, né? Então a gente vai percebendo como que o nosso entendimento de almas, porque a gente está pensando em quem? Na pessoa que eu gosto, mas como a gente mesmo falou, quando a gente lá era novo gostava de um, depois já gosta de outro, e assim muda, né? E casamentos que foram pautados dizendo, né, que um amava o outro já se desfizeram, cada um já está num outro relacionamento, em outro lugar, e não se lembra mais, talvez, daquele primeiro amor, ou de onde se começou, né? Então a gente vê que essa alma gêmea, ou que é uma coisa que a gente quer, mas que a gente ainda não compreende e talvez não esteja preparado ainda para ter, né? Mas só a evolução, a experiência, o tempo que vai nos dar isso. Mas desde que, como disse no Gotas de Paz, a ganância não entre, né? Esse apego material não entra, porque daí sobra só, ou fica só o amor, que é o que é dito no... É, no final vai ficar todo mundo junto, né? Todo mundo vai chegar A na linha de ideia chegada. é... Quem chegar primeiro fica esperando os outros. Muito bem. Acredito que seja Vamos isso fazer o Evangelho, então? de hoje. Capítulo 20. Um, Os trabalhadores da última hora, parágrafo 5º, né? isso. Os obreiros do Senhor. Você quer explicar, Oswaldo? Ou quer que eu leia? Vamos, a gente tem... A gente tem. Vá, leia que a gente depois vai comentar. Acho que dá tempo. É pequeno, é curto. Tá, deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Atingistes o tempo, os obreiros do Senhor, atingistes o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que terão esperado. Felizes serão aqueles que terão dito a seus irmãos: Irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Porque o Senhor lhe dirá: Vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas ai daqueles que, por suas dissensões, terão retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá e serão carregados no turbilhão. Eles gritarão: graça, graça. Mas o Senhor lhe dirá: por que pedes graça, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos, e que recusastes estender a mão, vós que esmagastes o fraco em lugar de o sustentar? Por que pede graças, vós que procurastes a vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal como a pretendestes. Não pensais mais. As recompensas celestes são para aqueles que não terão pedido as recompensas da terra. Deus faz nesse momento o recenseamento dos seus servidores fiéis e marcou com o seu dedo aqueles que não têm senão a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem mais o salário dos servidores corajosos, porque é aqueles que não recuarem diante de suas tarefas que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E essas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito da Verdade, Paris, 1862. Bom, porque a primeira coisa que a gente precisa falar é quem foi, né? Eu não vou falar quem é, mas assim, esse espírito de verdade, ou espírito da verdade, que ele aparece, que Allan Kardec só coloca assim, né? Foi o espírito, na verdade, que passou os principais ensinamentos para Allan Kardec, né? E depois Allan Kardec, isso vai estar no trecho, um trecho do livro Obras Póstumas,
que Allan Kardec reconheceu esse espírito, que quando Allan Kardec começa o seu trabalho nessa parte do entendimento do espiritismo, quando ele começa, né, a querer mesmo com seriedade entender tudo o que está acontecendo e começa a trabalhar, um espírito se apresenta e Allan Kardec começa a fazer as perguntas para ele e Allan Kardec em algum momento pergunta: quem é você? Você, quando esteve na Terra, em algum momento, animou, né, o corpo de alguém muito famoso ou conhecido na Terra? Ele falou: pro momento, eu só quero que fique claro para você que eu sou a verdade. Nada mais importa nisso. Só saiba que eu vou me apresentar como a verdade. E passado, depois, muito tempo, né, que Allan Kardec estuda e trabalha, vários espíritos aparecem e passam ensinamento. E daí ele fica sabendo que sim, né, que esse espírito era um espírito de um ser de muita luz que esteve na Terra em algum momento e foi ele que passou os principais ensinamentos. E ele acabou sendo, né, naquele momento, um guia para Allan Kardec e que ele falou que auxiliaria Kardec no que ele precisasse nessa obra que Allan Kardec precisava se dedicar. E isso ele auxiliaria em o que fosse, na parte de saúde, na parte de condição financeira, tudo que precisasse para que ele conseguisse fazer bem o trabalho. Essa é a última passagem, né, o último item do capítulo 20, que nós estamos estudando e encerramos hoje. Mas em cima daquilo que a gente falou, da ganância lá, do Gotas de Paz, isso que nós falamos na pergunta do seguidor que falou de alma gêmea, ele praticamente mostra aqui, né, o que vai acontecer. A gente sempre ouviu de Jesus, seja em qualquer religião, que em algum momento haveria uma separação, onde seres que estão numa melhor condição irão para um lugar, e seres que ainda estão atrasados serão separados. É o medo que a gente tem daquele fim do mundo, né? Do juízo final. Não vai acontecer daquela forma com o fim do mundo, mas em algum momento, e nós como espíritas vamos aprendendo, que nós passaremos de um mundo de provas e expiações. Em algum momento, esse mundo que nós vivemos hoje de provas e expiações, ele vai precisar se regenerar. Onde seres que estão num momento melhor, numa evolução melhor, irão para algum lugar, e aqueles que estão um pouco atrasados ou continuarão na Terra, ou vão para um outro lugar. Então ele está dizendo aqui, essa mensagem foi passada no ano de 1862, né, em Paris, e ele começa dizendo: é chegado os tempos em que cumprirão as coisas anunciadas. Ou seja, aquilo que foi anunciado desde muito, né, está chegando. Né? Então é chegado o tempo em que se cumprirão aquilo que foi dito em algum momento lá atrás. Para a transformação da humanidade. Então ele diz assim, que a humanidade, os seres que estão vivendo na Terra e que já viveram na Terra e que estão voltando para a Terra, eles passarão, ou o planeta Terra, ou a humanidade passará por uma transformação. Então o planeta Terra precisa se transformar. E qual é a ideia? Transformar num mundo melhor. Para que o planeta Terra passe para um mundo melhor, há necessidade de se tirar aquilo que atrapalha. Que se separe quem não está conseguindo fazer isso. Então foi dito desde sempre, né, nas escrituras, e a gente vai, né, ouvir sempre. Ainda é um medo interno que nós temos, mas em algum momento tem que acontecer, né? Então ele diz assim: felizes serão aqueles que tiveram trabalhado no campo do Senhor, generosamente e sem outro interesse que não seja caridade. A gente falou bem lá no Gotas de Paz, né, sobre ganância, e a gente falou sobre quem são os espíritos que evoluem, que vão para algo melhor no mundo espiritual, aqueles que fazem a caridade. Então ele diz assim: na hora dessa separação, felizes são aqueles que trabalharam para Deus ou trabalharam para Jesus, né? Ele fala no campo do Senhor, ou seja,
na caridade ou no amor, que trabalharam sem nenhum interesse que não fosse fazer o bem. E aqueles que trabalharam juntos, que procuraram juntos se unir para fazer alguma coisa. Deus dirá, né? Ele diz assim, o Senhor lhes dirá, vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes vossos melindres e discórdias para não deixar a obra prejudicada. Aquilo que a gente fala, eu não vou ajudar mais ninguém. As pessoas não reconhecem. As pessoas são ingratas, né? É coisa que a gente fala. A gente nunca mais vai fazer caridade, porque uma pessoa que eu fiz caridade falou mal de mim, ou me criticou, e por causa disso eu não vou trabalhar mais. Ele falou, felizes daqueles que calaram vossos melindres e vossas discórdias. Mesmo fazendo bem, recebeu ingratidão, mas continuou fazendo bem. Eu não vou fazer mais porque a pessoa falou, eu não vou fazer mais porque a pessoa disse isso, eu não vou fazer mais porque não sei o quê, né? Aquela coisinha que a gente fica. Por quê? Porque a gente está esperando, na verdade, gratidão. A gente está esperando recompensa. Então ele diz, aqueles que trabalharam sem esperar recompensas, que calaram seus melindres, é os que Deus chamará, vinde a mim. Aí ele cita mais embaixo, mas infelizes daqueles que, por suas divergências vaidosas, né? Porque o melindre eu não vou fazer mais é uma vaidade. Porque eu quero reconhecimento. Porque eu quero ter meu nome gritado. Eu quero a minha propaganda no jornal, que falaram que eu fiz, que toda a caridade que eu faço, que diz lá, né, naquela passagem que ele estudou, que a sua mão direita não sabe o que faz a vossa esquerda, ou a esquerda não sabe o que faz a direita, é isso, né? Quem vai aparecer? Aquele que não se melindrou e que continuou fazendo. Felizes de quem? Daqueles que esperaram sua recompensa. Ele diz assim, nesse dizer que ele está aqui mostrando, ele diz, houveram retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e serão levadas no turbilhão. E pedirão, né? O que a gente sempre fala, né? Ai, Deus, me ajuda, misericórdia de mim. Mas ele vai falar, por que eu tenho que ter, né? Essa misericórdia, se você no momento de ajudar o seu irmão, você não ajudou. Você se preocupou só com você. Você ficou esperando a recompensa. Aí ele diz assim, que recusaste estender a mão ao fraco e o esmagaste ao invés de socorrê-lo. Por que pedis graça? Vós que procuraste na terra vossa recompensa, nos gozos e na satisfação do orgulho, já recebeste sua recompensa. Né? Então, de acordo com vossa vontade, se você preferiu a recompensa da terra, ele diz aqui, nada há mais para se pedir, ou nada mais deveis pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não tenham recebido na terra nenhuma recompensa. Ou seja, aquele que trabalhou em benefício dos outros e em nenhum momento se preocupou com as vantagens da terra. Ele diz que é esse que vai receber recompensa no mundo espiritual. Aí ele diz aqui, né? Deus faz nesse momento a enumeração de servidores fiéis. E marcou a dedo aqueles que de devotamento só tem aparência. Esses que não recuaram perante a tarefa, é que ele vai confiar postos mais difíceis na grande obra, ele cita de novo aqui, da regeneração. Ele usa aqui pelo Espiritismo, porque é um ensinamento trazido pelos Espíritos. E ele diz, e essas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. É um dizer de Jesus, né? Para explicar para nós. Aqueles que quiseram todos os benefícios do mundo material, esses serão os últimos. E aqueles que sempre ficaram lá para trás, apenas fazendo sua parte, querendo bem, né? Não querendo vantagens, não querendo prejudicar ninguém, ele fala, esses serão os primeiros no reino dos céus. Então, é o encerramento, né, do capítulo 20, que fala de trabalhadores, que fala de trabalhar,
que fala de trabalhar na seara de Jesus, que se fala de trabalhar na seara do Mestre, que mostra o quão é importante esse trabalho em benefício dos outros. Aquilo que a gente falou de Jesus, que Jesus abandona um lugar bom, bonito, maravilhoso no mundo espiritual e vem cuidar da terra. Eu falo assim, vamos perguntar para qualquer um na terra, quem de nós abandonaria um lugar de conforto, bonito e maravilhoso para vir até a terra, né? Ser xingado, maltratado, humilhado, passar tudo o que ele passou apenas por amor. Quem de nós tem esse amor? Mas ele ensina que é esse amor que irá nos salvar. Esse amor que vai nos levar para algo melhor. Então, se eu quiser algo melhor, eu vou ter que começar a trabalhar para Jesus. Eu não estou pronto ainda, beleza? Eu não consigo ainda, beleza? Não significa que eu estarei atrasado nisso. Que eu continuarei tendo que reencarnar nas provas e nas expiações. Quando eu aprender a fazer isso que Jesus quer, eu dou um passo à frente e evoluo. E saio do mundo de provas e expiações e passo para o mundo de regeneração, onde ficarão aqueles que já conseguiram fazer alguma coisa nesse sentido. É, na verdade, isso que fala. Esse trecho é onde a gente encerra, na verdade, o capítulo 20. Isso aí. É 20 capítulos, falta só 8. Tá vendo como vai rapidinho? Só 3 anos. É. Vamos encerrar? Vamos, sim. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por este momento, agradecendo por esse estudo da noite e por tudo aquilo que nós tivemos a oportunidade de aprender, que nós possamos colocar isso em prática no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, que elas possam dar um passe espiritual em cada um de nós participantes dessa live, as correntes médicas do espaço, trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre essas águas, segundo a necessidade de cada um, o remédio para cada um de nós. E assim seja. E assim vamos pensar também naqueles seres que não puderam participar dessa live e que nós gostaríamos também que o mundo espiritual, essas correntes espirituais auxiliassem. Então levemos o nosso pensamento até eles, entes queridos, familiares, amigos, onde quer que eles se encontrem, que eles possam também ser auxiliados em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. E aproveitando esse momento de paz, de harmonia, de boas vibrações, e juntando essas boas vibrações às vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam. E neste momento nós vamos auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados. Onde quer que se encontre um irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para a cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontre o irmão necessitado,
ou mesmo nas ruas onde se encontra um irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então este momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes. Na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam, e pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando esse nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. E assim Boa seja. noite a todos. Obrigado pela presença de todos. Tem aqui acho que a Dressa Braga aqui, pela primeira vez está aqui. Seja bem-vinda. Estamos aqui toda segunda-feira às 7h30. Até mais, Oswaldo. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos. Uma boa semana a todos. Nos encontramos na próxima segunda-feira. Que assim Até seja. mais.